Olá, meu amigo, minha amiga, glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Andrei Bryan, da Igreja Bíblica Reformada aqui em Eunápolis, e quero te convidar para refletirmos na palavra de Deus, meditarmos e aprendermos mais do Senhor Jesus Cristo. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 6, versículos de 46 a 49, diz assim: O Senhor Jesus Cristo diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu funda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O Senhor Jesus Cristo, concluindo essa parte do ensino aqui, que está registrada nesse capítulo 6, ele estava ensinando aos povos, ensinando às multidões, inclusive os seus discípulos, sobre os dois fundamentos das duas edificações que esses dois homens que Jesus falou de forma como uma parábola, uma comparação, construiu. Um edificou sobre a rocha, o outro edificou sobre a areia. Quem pratica a palavra de Deus, quem pratica a palavra do Senhor Jesus Cristo, quem obedece, confiando no Senhor Jesus Cristo, está edificando a casa sobre a rocha, pois é como um homem sábio. Mas aquele que não pratica é semelhante ao que edifica sua casa sobre a areia. Queridos, o Senhor Jesus disse isso, se nós lermos do versículo 27 ao versículo 42 desse mesmo capítulo 6, vamos ver o Senhor Jesus Cristo dar 15 mandamentos, além de fazer a repetição de 3 deles no versículo 35, certo? Se fôssemos contar com as 3 repetições, seriam 18, mas são 15 mandamentos no total, 15 ordens diretas do Senhor Jesus Cristo para nós, seus discípulos. E dos versículos 43 a 45, o Senhor Jesus Cristo mostra que não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Queridos, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz claramente que o coração é enganoso e é perverso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 15 que é do coração que procedem o pecado que nos contamina diante de Deus. Os pecados que nos contaminam diante de Deus. Portanto, quando Jesus fala que o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, o Senhor Jesus Cristo está falando de um coração regenerado pelo Espírito Santo. Até porque ele já havia citado que uma árvore boa não produz fruto mau e nem tampouco uma árvore má produz fruto bom. A pessoa que não é regenerada, por mais que ela se esforce em tentar obedecer os mandamentos do Senhor Deus, ela será um hipócrita religioso, como aqueles fariseus hipócritas. Fazem tudo para ser visto pelos homens. Assim como aquele homem que edificou a sua casa sobre areia. Agora dá para entender o sentido. Edificação sobre areia é uma edificação que faz para ser visto pelos homens. Não se preocupa com aquilo que não é visto, o alicerce. O fundamento não é visto, não é visível. O homem que edificou sobre a rocha, ele não está tão preocupado
com a edificação de cima, mas com a base. E Jesus dá importância exatamente para essa edificação, aquilo que não é visto pelos homens, que é o fundamento, o alicerce. Se a tua fé, se a prática dos teus mandamentos, se você se esforça para obedecer os mandamentos de Deus, simplesmente por um mero legalismo, simplesmente na frente dos homens, simplesmente para parecer aos homens que é cristão, que é justo, que é bom, você simplesmente está como um homem tolo construindo a sua casa sobre areia. Se você acredita que será salvo, que está salvo em Jesus, porque você se esforça para praticar os mandamentos de Deus pelo seu próprio esforço, que é pela sua própria força, você está como um homem tolo que construiu sua casa sobre areia, construindo sobre o seu livre-arbítrio. Certo? É o homem que constrói a sua casa sobre areia, porque o homem não tem poder e não tem força para se manter de pé. Agora, se você e eu obedecermos os mandamentos de Deus, confiando na obra do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo para nos perdoar dos nossos pecados, e agora nós temos justificados por Cristo, nós podemos sim obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, obedecer à lei de Deus, porque já fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e é deste sacrifício que vem a graça de Deus. Recebemos o Espírito Santo, que nos capacita, que nos habilita a perseverarmos até o fim, a perseverarmos até aquele grande dia. Não é pela nossa própria força, mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, pela graça que nós temos por estarmos unidos com o Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo que nós recebemos, porque cremos na obra de Cristo, está dentro de nós, regenerando as nossas mentes, regenerando os nossos corações. Esta obra, nós estamos confiando na promessa de Deus, que diz que a boa obra que o Senhor Deus começou, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. A salvação é pela graça e não vem de nós, é dom de Deus. E nós devemos confiar nesta graça que nos está sendo vinda pela obra de Jesus Cristo e obedecermos a palavra de Deus. E sim, agora nós podemos obedecer, porque Deus nos dá graça para obedecer, porque agora nós estamos lançando o alicerce, edificando sobre a rocha, que não somos nós, não é nosso livre-arbítrio, não é nossa própria vontade, mas é a vontade de Deus que nos escolheu para sermos santos, nos chamou, nos separou para sermos santos, para sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo, e Ele nos dá graça para obedecermos a sua palavra. É assim que devemos viver. É assim que nós obedecemos a Cristo. É assim que edificamos a nossa casa sobre a rocha que é a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé no Filho de Deus, não em nós mesmos, não na nossa própria capacidade, não na nossa própria força, não na nossa própria vontade, mas na graça do Senhor nosso Deus, vivendo na presença de Deus. Isso muda tudo. Por quê? Enquanto os fariseus hipócritas eram como esse homem tolo que constrói a casa sobre areia, só quer mostrar para as pessoas que está construindo, só quer mostrar a construção, não se preocupa com aquilo que não é visto pelas pessoas, porque o alicerce fica oculto, certo? O homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que crê na graça que vem do sacrifício de Jesus Cristo, obedece à lei de Deus diante de Deus. Certo? Porque quando os homens não vêem, nós sabemos que o nosso Deus está vendo. É no oculto. Aquilo que é oculto dos homens, o nosso Deus está vendo. E vivemos para a glória de Deus e não dos homens. E não nossa. Vivemos para a glória do Senhor nosso Deus. Quando Deus disse a Abraão, ande na minha presença. E ser perfeito é na presença de Deus. Abraão estava no meio dos cananeus. Deus podia ter falado, ande no meio dos cananeus, ser perfeito na frente deles. Não. Na minha presença e ser perfeito. Abraão tinha que andar na presença de Deus e ser perfeito, seja ele vivendo no meio dos cananeus, seja ele recebendo a bênção do santo Melquisedeque. Ele deveria andar na presença de Deus
e ser perfeito. Assim devemos ser nós. Seja na presença de pessoas incrédulas, seja na presença de pessoas crentes, seja na vista de ninguém, seja numa ilha, exilados, seja no meio do oceano, dentro de um submarino, nós devemos andar na presença de Deus e sermos perfeitos. Não pela nossa perfeição, mas pela perfeição do Espírito Santo que age em nós. Porque a graça de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. A graça de Deus nos muda. A graça de Deus nos muda. E se você ainda não foi mudado pela graça de Deus, chore, ore e peça a salvação a Jesus Cristo. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel. E aquele que vem a Cristo de maneira nenhuma, Ele lançará fora. E a todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Bendito é o Senhor nosso Deus. Confie na graça de Cristo, não em você mesmo. Glória ao Senhor Jesus.